você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o CEFA continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o CEFA mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o CEFA também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do CEFA todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o CEFA, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais. Nós ficamos no Ocidente sem conhecer Aristóteles durante séculos. Só os árabes protegeram as obras. Graças a eles, nós reintroduzimos e recuperamos a nossa raiz histórica grega. Um povo assim é bárbaro? O terrorismo internacional, que já foi ocidental e agora é oriental, começa a deixar as novas gerações com a impressão de que o mundo árabe é todo ele uma coisa só. E os menos informados começam a achar que o islamismo não é uma religião, mas uma doutrina que aglomera mais fanáticos do que o cristianismo já teve. Tudo errado, gente. Vamos conversar certo sobre isso hoje no Hora da Coruja? E para conversar com a gente está aqui o Plínio Gomes. Plínio, bem-vindo novamente à Hora da Coruja. Obrigado, estou muito feliz com a participação, agradeço vocês. E especialmente por esse tema, que é um tema de extraordinário interesse, né? Eu queria só registrar, assim, para começar a conversa, né, que eu já estive aqui outras vezes para comentar questões relacionadas à cultura islâmica, à própria religião. Eu já tinha falado sobre a questão da Síria alguns anos atrás. Sim. E eu tinha sido convidado por vocês para fazer algum comentário sobre uma questão, enfim, pensar um tema, né, para falar sobre a relação entre o Ocidente e o Oriente com relação ao Islã. E eu tinha escolhido justamente a controvérsia dos cartoons sobre o profeta. Foi interessante porque foi assim que a gente veio aqui para a Flix TV, então faz um ano,
A gente chamou você num dos primeiros programas, é um dos mais assistidos que a gente tem, um dos que a gente mais recebe comentários até hoje, porque essa questão do islamismo sempre gera muita dúvida, gera muita pergunta, gera muito conhecimento. Cada vez mais, né? O mundo tem um número de pessoas que estão entrando para a religião islâmica muito né, muçulmana. Muito grande. Eu só tô com medo que dessa vez a gente gere mais dúvidas do que a resposta, porque a situação ficou muitíssimo mais complicada. Mas a que eu estava conversando naquele período, Plínio, é que por azar, né, por infelicidade, você que foi o profeta, né? Pois é. Porque a conversa que você trouxe naquela época era a respeito dos cartoons que o Ocidente estava fazendo em relação ao Oriente. Exatamente. Né? Quer dizer, é um tema, essa controvérsia que aconteceu em 2006, então eu contava essa história, enfim, depois a gente vai até ver as imagens, né? Uma caricatura gerou uma situação de desarranjo internacional extremamente perigosa. E para acalmar essa situação levou bastante tempo, quer dizer, a coisa começou a fugir de controle, foi um rastilho de pólvora em vários países e morreu até 200 pessoas, sempre no mundo árabe, né, em decorrência das manifestações e, claro, da atitude da polícia de repressão a essas manifestações, porque eles estavam numa coisa de invasão de embaixada, destruição de... Nós estávamos no contexto da chamada Primavera Árabe, quando você veio. Exato. Mas esse episódio ao qual eu estou me referindo é anterior, né, 2006. Né? Sim, na época charge, você... que foi a primeira charge, né? Da charge. Na época do programa você recordou esse o momento episódio anterior da charge. Que, se não me engano, era a charge do quê? Do profeta com uma bomba Exatamente, na cabeça? Exatamente, vou colocar a imagem aqui de novo logo mais para a gente poder falar nisso. Mas eu só queria lembrar uma passagem dessa entrevista, porque em um determinado momento você me perguntava, Paulo, assim, morreram várias pessoas e tal, mas e na Europa, alguém morreu por causa disso? Algum caricaturista foi assassinado por causa disso? E eu, ingenuamente, né, não morreu na Europa. Né? E agora, quer dizer, a situação se inverteu completamente. Né? Além do que, a gente está falando no momento em que a coisa ainda está acontecendo, né? Quer dizer, você está tendo essa situação na Europa de extrema instabilidade, onde a polícia está correndo atrás de suspeitos e está aprisionando pessoas em células em diversos países. E também, enquanto isso, nos países árabes e no Oriente Médio, o que está acontecendo são as manifestações, né, que até agora não degeneraram em violência aberta, mas já estão começando a queimar bandeira, enfim, entrar em igreja. Jornalistas, igrejas foram destruídas na África, exatamente, que não tem nada a ver com a situação minimamente. Um jornalista francês foi espancado numa das manifestações. Enfim, vários episódios que estão acontecendo assim a cada dia. Não sabemos amanhã o que acontecerá. Por isso, estamos aqui falando com uma temática histórica totalmente aberta. Começa no mundo árabe uma ligação entre Europa e judeus, né, como se a Europa e os Estados Unidos fossem comandadas pelo aparato judaico. Né, começa de novo esse antissemitismo no mundo árabe. Tanto é que o ataque no segundo dia foi a um supermercado judeu. O ataque no segundo dia foi. Né, você vê, né? É uma situação, meu amigo, tremenda, né? Mas olha, vamos então, sei lá, acho que a minha ideia seria colocar algumas imagens, a gente pode usar isso como ponto de partida. Aí a gente conversa sobre elas, vamos. Vou passar para você aqui. Então, enquanto a gente vê as imagens na tela, essa olha é a primeira. Aqui. Então, essa foi a famosa caricatura que gerou toda a controvérsia, né? Foi publicada em 2005 nesse jornal dinamarquês, o Jyllands-Posten. E aí eu fiz, naquela ocasião que eu tive aqui, eu fiz uma pequena análise dessa imagem. Essa caricatura, na época, os muçulmanos mais radicais parece que ofereceram um prêmio pela cabeça do caricaturista, não foi? Foi por isso que eu perguntei se havia tido alguma consequência. De fato, ele estava sob proteção policial. O que é interessante, porque, de certo ponto de vista, a gente chegou a conversar sobre isso aqui, não é uma caricatura que para nós seja algo tão ofensivo. Exatamente, é isso aí.
né? Por mais que as últimas caricaturas que foram as mostradas no jornal, com questões sexuais envolvendo o profeta, a gente possa até dizer ok, né? E eu, olha, estou cometendo a grande ousadia de trazê-las aqui para vocês, vou mostrar essas imagens, que são de arrepiar os cabelos, realmente. De onde? Pois é uma coisa bastante escatológica, realmente. E acho que nesse espaço a gente pode usar isso. Porque em muitos países isso não está sendo veiculado e muitos órgãos de imprensa decidiram não ir embora defendendo o direito, a liberdade de expressão, etc. Não vamos ser irresponsáveis de expor isso daqui, porque é realmente forte. Tá? Eles não sabem nosso endereço aqui, a gente pode conversar. Exato. Então vamos correr esse risco, né? Afinal cobertos aqui pelo manto da análise, do espírito analítico. Sim, cobertos claro pelo Fábio, que pode ser assassinado, né? O diretor da TV, né? Mas aí é problema, efetivamente, da liberdade da imprensa. Depois ele liga para nós, se ele estiver morrendo, ele liga para nós. Mas aqui, olha, voltando para a primeira imagem, essa que desencadeou todo o nosso câmera está fugindo, está com medo. Ele já escapou, né? Já escapou, estamos sem câmera agora. Então, mas justamente, Fran, você tinha justamente dito, olha, mas isso não é que em si isso chama atenção como uma coisa tão forte para nós, né? Quer dizer, existe uma associação entre uma imagem de uma figura que tem características de um homem árabe, né? Pela barba comprida, pela sobrancelha muito grossa, né? E o turbante. Sim. E um turbante que é uma bomba, porque dá para ver que tem esse pavio atrás, né? Agora, eu chamei a atenção de vocês para o fato de que existe uma inscrição aqui, que a gente simplesmente lê como, tem uma inscrição árabe, né? Bom, essa inscrição árabe, ela é central dentro da crença do Islã, né? Porque isso aqui é o chamado Shahada, que é a proclamação da crença dos fiéis na mensagem do profeta Muhammad. Então, o que está escrito ali é La ilaha illallah o Muhammadu Rasulillah. Tá? Eu vou voltar a repetir essa frase, né? A frase da Shahada, que quer dizer, não há Deus senão Alá, e Muhammad é o seu mensageiro. Mensageiro no sentido de profeta. Sim. Né? Sim. Então, é isso que está escrito. Ora, como essa frase é a frase central, é a frase de, vamos dizer, de iniciação no mundo islâmico, na fé islâmica, então a ligação aqui entre a frase e a bomba era particularmente agressiva. É como se você escrevesse... E generalizava... Desculpa só interromper, porque aqui dá um dado fundamental. Não é simplesmente uma crítica, do ponto de vista dos muçulmanos, imagino eu, não é simplesmente uma crítica ao terrorismo, que a imensa maioria dos muçulmanos abraçaria também, mas sim, né, a generalização do terrorismo em relação ao Islã. Tá? Quer dizer, um pouco, acho que a imagem está dizendo isso. Não sei se quem fez a imagem, desculpa interromper, tinha a verdadeira dimensão disso daí. O cartunista não pode não ter tido a verdadeira dimensão. A ideia até do cartunista é fazer uma caricatura, ou seja, você pega o geral sobre uma questão, né, para poder fazer a brincadeira, né, o desenho. Então, é que dado o detalhe, né, o desenho detalhado, com a inscrição, o cartunista, e dado que um cartunista europeu não é analfabeto, né? A gente espera Pode ser. Agora, o que eu estava dizendo é que isso equivale, para nós, ocidentais, você desenhar a bomba atômica que foi jogada no Japão e escrever uma mensagem cristã. Exatamente. Do tipo, Jesus é o único Deus. Exato. Né? Entendeu? Isso, Deus é amor. Deus é amor. É uma frase dessas centrais na bomba atômica. Né? Na bomba atômica. Na bomba atômica. Exatamente. Né? Dizendo que o Ocidente é isso. É amor de Jesus. Isso aí. Exato. Né? Bom, até a ideia de uma charge interessante, na verdade. Uma charge provocativa, uma charge interessante que não aconteceria absolutamente nada para nós ocidentais. Nada para nós hoje. Claro. Hoje. Mas há um tempo atrás aconteceria. Sem dúvida. Né? Porque nós tivemos um cristianismo radical ainda no século XX. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Bom, é importante também, claro, eu acho, chamar atenção para essa questão que existe muita confusão quando nós mesmos estamos comentando esses fatos, né? O nosso texto
tá caindo muito na confusão entre crítica e sátira. Dizendo, mas esta caricatura critica a religião. Não critica. Ela não critica a religião. Não. Nenhuma caricatura não critica nada. Não, lógico. As caricaturas satirizam. Satirismo. Então, eu acho que tem Então, tem aí esse eu queria uma critério pergunta, fundamental. aí que entra a minha pergunta, porque o que eu escrevi tem a ver com essa possibilidade ou não. Existe um know-how satírico no Oriente Árabe, que permita o árabe saber que nós ocidentais fazemos sátira? Sim. Ou Olha a não. pergunta. Muito boa essa pergunta. Entendeu? Muito É essa, interessante. porque se houver, né, porque nós sabemos que eles leram Aristóteles antes que nós, então tem uma ponte, ok? Nós sabemos que eles leram Platão também antes que nós, Sim, tem uma ponte, sim. né? Mas será que eles no mundo, qual é o cartoon do mundo árabe? Sim. Não o árabe muçulmano no Ocidente fazendo cartoon. Sim. Não. Qual é o cartoon do mundo árabe? Quer dizer, como é o desenho árabe Claro. de humor? Pois é, eu tentei me informar sobre isso, a pergunta cai bem a calhar. Porque Eu aí tentei tem me informar. ponte. É, Se não tiver essa ponte, não tem conversa. A questão é a seguinte, eles têm meios de comunicação que são muito próximos aos nossos, né? Então, bom, já de cara, os jornais têm um espaço dedicado à charge, certo? Essa charge, muitas vezes, ela é feita com um foco político, certo? Agora, o foco político que é aceito dentro dos regimes. Então, eu vi recentemente, inclusive, uma entrevista na Al Jazeera com um caricaturista árabe, né? Que atua nos Emirados Árabes, então num país sob Influência ocidental. sob influência ocidental de um lado e muito fechado do outro. Muito certo? fechado As do duas outro. coisas juntas. Né? É uma ditadura feroz. Então ele estava sendo entrevistado, bom, como você atua e tal. Justamente foi essa a pergunta que fizeram. É possível fazer caricatura no mundo árabe? A resposta dele, sim, é possível, nós fazemos, existem vários caricaturistas, só que nós temos mais vínculos em termos de filtro, né? Porque existe uma censura real da parte do regime, perigosíssima, existe a censura do meio de comunicação e existe a censura interna, a autocensura. Então tudo isso ele dizia, olha, eu tenho que obedecer a todas essas passagens, coisa que um caricaturista europeu não deve fazer, né? Ele falou, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, etc., mas eu não faria uma caricatura com temática religiosa porque é ofensiva, porque eu considero que é de mau gosto. Mas ele faria uma caricatura queimando a bandeira de Israel? E Não seria falou aceito isso. pelo Pois regime? certamente, não sei se esse indivíduo, deixa eu falar de modo bem precisa, porque ele não respondeu sobre Não, isso. então, mas Agora, aí que tá. né? Porque eu vi várias caricaturas, né, produzidas no contexto do mundo árabe, Que são disso. É, Quer dizer, quando eles vão falar eu de também política, é contra Israel. É contra Israel. Né? Sempre. É contra Israel quase sempre, Sim. ou se não é contra o imperialismo americano, né? Então, Sim. são essas temáticas, né? Essas são Sim. temáticas são Que possíveis. muitos cartunistas da nossa esquerda absorvem, Sim. né? Absorvem essa temática, Sim. né? Na verdade, uma pena. Tinha até uma imagem de algumas caricaturas de muito finas sobre a questão, Sim. por exemplo, a questão de Israel e Palestina. Tinham algumas caricaturas profundas, pelo menos do meu ponto de vista, muito... Mas aí, no caso do Oriente Médio, o trabalho da sátira e da caricatura funciona dos dois lados, né? Em que sentido? Quer dizer, Israel- a Palestina tem caricaturistas, tem Sim, produtores de sim. cinema, Sim. né? Tem uma vida política mais ou menos europeia, né? Sim, claro. Mas o que eu Claro. estou dizendo é que esse mundo islâmico que tende ao terrorismo, que não é muito do Oriente Médio, né? Aham. Porque hoje está centralizado no Iêmen, né? Sim. Quer dizer, porque tem N divisões desse mundo, né? Esse mundo não é esse Claro, bloco que a claro. gente imagina, N né? divisões. Tem N divisões, Exatamente. né? Quer dizer, é uma realidade muito, muito complexa. Eu estou aqui, claro, falando, vamos dizer, Porque da sociedade, do consenso geral dos grandes países árabes, por exemplo, o Egito, a Síria. Bom, a Síria hoje, nesse momento, é uma situação muito mais complicada, mas, enfim, a Jordânia, países assim que... o Marrocos, a Algéria. Então, esses países, eles têm um modo de produzir cultura
que é análogo ao nosso com esses filtros que eu já mencionei. Sim. Então existe censura política e existe autocensura por parte dos caricaturistas. Mas existe caricatura e o estilo da caricatura é quase idêntico ao nosso, quer dizer, você praticamente simplesmente traduz as palavras, mas a forma do desenho é a mesma, o mesmo estilo, a mesma... E a agressividade, no caso, contra Israel também é tão próxima quanto as nossas caricaturas são agressivas contra o Oriente Médio. Sim. Não, as nossas caricaturas também são agressivas contra Israel, porque você tem uma esquerda, também você tem uma são, esquerda sim, no Brasil sim. que confunde tudo, né? Sim. Tem uma esquerda no Brasil Eu que é não sei capaz até de que ponto confundir eles olham tudo. tanto assim pra gente. Parece que até antes dessa caricatura não se olhava tanto. O foco é mesmo Israel, lógico que é o inimigo dele, tá próximo. Então Sim. o foco era Israel. Não, mas já há algum tempo, porque 2005, 2006, 2005, né, essa caricatura que você trouxe. Aham. Mas já há algum tempo, os países do norte da Europa já estavam sendo visados pelo mundo muçulmano. Né? Noruega. Mas não, e Você é diz importante a gente falar. O mundo do terrorismo. O mundo do terrorismo já estava visando os países do norte mais do que a Europa Central em relação a Khartoum. Em relação à sátira. Essa caricatura ela foi produzida na na Dinamarca. Gente, vale a pena dizer que essas caricaturas, elas não vieram à toa. Né? Existe uma forte influência do islamismo agora entrando com tudo na Europa. Né? Sim. E, então, houve uma certa preocupação da Europa com relação a isso. Começa-se, quer dizer, não é eu dizia sobre o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Não. É o que está acontecendo no meu país. Né? Você se esqueceu de um detalhe. A burca foi proibida... Foi proibida na França, exatamente. Foi proibida na França, mas não foi proibida na França à toa. Ela foi proibida na França por um presidente de direita. Foi, sim. Que saiu agora, que era o Sarkozy. Era o Sarkozy. Né? Sim. Então, você veja... Que talvez pra gente veja aqui como não esteja isso, a questão. Ainda a questão aqui não está posta. Não está posta pro essa Brasil, questão para eu nós. digo, para nós. Na época eu escrevi sobre isso, sobre a burca. Né? Dizendo que a França ia começar a criar um problema para ela. Na época eu escrevi isso. A França, ao proibir a burca, a França não ia resolver um problema. Ela ia criar um problema para ela. Sim. Né? Mas aí, Plínio, você quer avançar numa... Eu queria mostrar, porque aqui tá, bom, aproveitando que você estava comentando essa coisa, que o foco foram os países do norte da Europa, mas a França, como que a França entrou? É aí que eu queria colocar essa questão. Né? Bom, mas tem um precedente lá atrás, né? Que é o Salman Rushdie, né? Sim. É verdade. É um precedente lá atrás, que passou uma vida sendo guardado, né? Claro. É verdade. Os versos satânicos. Mas eu queria passar agora para as outras imagens, talvez. E aí sim a gente olha, essa é uma das imagens absolutamente pesadas, né, escatológicas, e que aqui a gente está realmente mostrando com um intento puramente analítico, não estou dividindo, nem abraçando, nem nada, simplesmente mostrando, bom, mais ou menos vamos tentar entender como que aconteceu isso, e qual que foi, vamos dizer, a atitude, qual que era a posição que o Charlie Hebdo adotou nesse momento da controvérsia do cartoon. A atitude do jornal foi, vamos publicar a mesma imagem que eu tinha mostrado anteriormente, né, vamos republicá-la para que os franceses possam ver, e junto vamos fazer uma grande sátira, um caderno especial sobre religião. Tá? Então é nesse contexto que essa imagem aparece. Certo. Na verdade, ele é um caderno inteiro, então tem várias imagens, além de sátiras ao Islã, tem sátiras a judeus, sátiras a cristãos, sim. E eles sempre tiveram essa atitude muito carnavalizadora e anárquica de gozar com todo mundo, né? Bom, então aqui que vocês estão talvez lembrando que naquele momento também uma produtora americana tinha feito uma espécie de filme pornô ambientado no contexto no deserto, que é tudo muito fascinante, né? Com as tendas, areia e tal. E era um filme semi-pornô, na verdade, que era o profeta com as suas
O Seu Harém. O Seu Harém, enfim, essas bobagens e tal. Sim, O filme era péssimo, horrendo, não só pelo tema em si, que é, né, transformar aquilo em pornografia, claro que é super, ultra ofensivo, mas também porque era mal feito pra valer. Eu vi cenas do filme, é um filme que não dá pra assistir. Agora, porque o ator é péssimo, porque a produção é ridícula e tudo isso. Então foi nesse contexto que apareceu essa, só para concluir aqui, essa charge aqui, né? E aí que a gente vê... o cartunista. Exatamente. O que aparece é o profeta Muhammad nu, né? Enfim, com as nádegas viradas para cima, e a figura de um homem que está filmando. Esse homem é uma caricatura do Godard. Né? Então, como se o Godard fosse refazer essa produção péssima que a indústria pornô americana tinha produzido, né? Então, bom, aí o texto em francês diz: o filme que embaraçou o mundo muçulmano, né? E as minhas nádegas, vocês amam as minhas nádegas? É a pergunta que o profeta faz, visto que o profeta é amado pelo Islã, etc. Então ele está posando com as nádegas. Bom, claro que isso foi super ofensivo, mas eu acho importante a gente ver essa imagem para também entender a que ponto o Charlie Hebdo chegava, certo? Assim, eles estavam realmente... Tinha um pouco essa coisa de nós temos liberdade de imprensa, então vamos usá-la até os últimos limites para provocar. É quase uma atitude um pouco infantil. Eu não estou aqui, desculpa, gente, isso foi tantas vezes repisado. Não estou, longe de mim, colocando a culpa nos caricaturistas pelo que aconteceu. Não, porque, repito, isso aqui é sátira. Sim. Certo? É sátira. Então não existe... eu acho que... Só deixa eu dar uma... Eu só estou contextualizando. para a gente ter mais dados. Eu vou dar uma opinião. É interessante, né? Por exemplo, a minha geração, a minha geração ocidental não consegue se chocar. Entendeu? Porque nós somos dos anos 50 e ficamos jovens nos anos 60 para 70. Então, o Pasquim publicou coisa muito mais ofensiva que essa. O Pasquim, quando o JK morreu, o Pasquim publicou fotos do JK morto, pelado, sabe? É uns negócios assim, desenhos, que eram o fim do mundo, na nossa ditadura. Isso na nossa ditadura. O Jaguar também fazia coisas inacreditáveis. É claro que um garoto de 24 anos hoje talvez fique chocado. Porque ele foi criado nessa merda aí, né? Do politicamente correto. Né? Que na verdade a direita acusa da esquerda fomentar, mas é ela que cria, né? Esse negócio, é ela que é conservadora. Sim. Mas a gente não foi. Né? Então é difícil para uma geração, que é a geração, estou falando isso porque é a geração dos cartunistas. Sim, isso. Eles são da minha geração. Isso mesmo. Eles têm a minha idade. Isso. Né? Eles são da geração de mais de 68. Entendeu? Claro que tem então é difícil para eles. Viés libertário, é difícil para eles entenderem que eles estavam ofendendo, embora eles. Até porque o jornal estava em queda de venda. Sim. Porque não era mais o humor que pegava. Claro. Tá entendendo? Não era mais esse humor que pega agora. Exato, não diz nem muita coisa, na verdade, né? Muita gente que está comprando o jornal por relações históricas. Sim. Não porque o jornal atinge. Né? Inclusive, olha, queria passar para a próxima imagem e até chamar atenção um pouco, talvez, para a questão estilística e técnica, né? Vocês podem ver, o desenho é muito, muito simples. Ele é eficaz, com certeza, para o mundo da caricatura, mas ele é bem pesadão, né? E isso foi um detalhe também que eu vi ser comentado, né? Que a coisa é um pouco desagradável em relação ao Charlie Hebdo, a gente pode ser crítico em relação à linha editorial deles, é que a forma como eles fazem o desenho, ela sempre está repetindo os estereótipos, os protótipos mais básicos. Sim. Então, na verdade, este homem que está representado aqui, esses dois homens, bom, em particular o que está sendo degolado, né? Ele pode ser associado a qualquer muçulmano, né? Quer dizer, qualquer um olharia o seu vizinho, no caso da França, né? Não no caso do Brasil, o seu vizinho provavelmente ia encontrar figuras muito parecidas com esse homem, né? Com essa barba, com esse turbante, com né? A galabia, né? Que é essa túnica branca que eles usam, certo? Bom, agora eu vou só ler a charge para a gente entender o que ela está querendo dizer, né? Se Mohammed revené, quer dizer, se Mohammed ressuscita, né? O que acontece se ele ressuscita?
Acontece que ele vai ser, claro, vítima e degolado como qualquer um no Estado Islâmico, né? E ele fala assim, je suis le prophète abruti, quer dizer, eu sou profeta, seu tonto, né? E o terrorista tá ali, cala a boca, infiel, e tá cortando a cabeça dele. Né? Mas você vê eu acho como sátira, ela até é muito bacana, ela é divertida, né? E ela tá dando ênfase no fato de que essa sátira não é a sátira ao Islã, mas sim sátira ao terrorismo. Sim. Certo? É a sátira, a ideologia que está sendo associada ao Islã indevidamente. E mostra isso de forma patente. Sim, né? sim. Agora, é claro que, tendo visto a outra imagem, né, que eu tinha mostrado antes, né, do profeta Muhammad com as nádegas viradas para cima, etc., e várias outras imagens também, é claro que, do ponto de vista, vamos dizer, dos países muçulmanos, onde nenhuma dessas imagens é reproduzida, vai acumulando e se tornando... Fica simplesmente, olha, aquilo lá está ofendendo o profeta. Vai acumulando e vai se tornando uma massa. Exatamente, né? exatamente. Porque você também não cria um público, né? E até que diferencia, né? Até porque tem uma questão, Plínio, de que o profeta não pode ser ilustrado. Ele não pode ser desenhado. Deixa eu falar uma coisa antes de entrar por essa, porque essa via aí é boa, vai dar conversa. Você fala só um negocinho antes pra gente... acho que os cartunistas pegarem no pé do Islã também tem a ver com o fato de que essa geração era uma geração crítica do catolicismo. Mas você criticar o catolicismo hoje é uma grande bobagem. Ninguém vai ficar ofendido. Realmente, não teria sentido nenhum. Então, se dirigir para esta outra fé dogmática, eu penso aparentemente assim, mais dogmática do que o catolicismo, né, foi uma saída também do próprio jornal. Porque já tinham se desgastado todos nós, do Papa. Aliás, vamos colocar a próxima imagem? Vamos ver. Que vem em seguida? Porque onde você vê, peraí, essa daí, exatamente, essa é bem interessante. Justamente porque aqui mostra esse sentido anárquico que o jornal tinha, né? E pegando muito essa tua ideia aqui, Paulo, ou seja, o fato de que falar tanto do catolicismo, a gente já ouviu tanto isso que não diz nada. Não, as melhores piadas sobre católicos são de padres. Nunca ouvi uma piada boa que não fosse de padre. Padres que sabem piada de padre. Exato. Né? Bicha que sabe piada de bicha. Né? É por aí. É por aí. Então, esse jornal, essa capa aqui, ele está dizendo o seguinte, aos xiitas de todas as religiões. E ele coloca 3 papel higiênicos. Um papel higiênico é a Bíblia, e a Bíblia aí tem a carinha do Papa. Outro papel higiênico é o Corão, e tem uma figura de turbante, que você pode imaginar quem é, sei lá, o profeta quem é. E depois, o outro papel higiênico que é a Torá, né, com uma figurinha que é um judeuzinho. Né? Então, quer dizer... Bom, é pesado, é escatológico, etc. Mas eles mostram, olha, tem para todo mundo aqui. E, claro, pelo amor de Deus, gente, é sátira, não é crítica. É uma grande brincadeira, entendeu? Para mim, posso até dizer, não é do meu gosto. Eu gostaria de ver coisas um pouco mais abstratas e... enfim, quer dizer, exercitaria mais a nossa inteligência que fosse uma brincadeira... Né? Não é um cartoon sofisticado. Não é um cartoon sofisticado, de jeito nenhum. Mas sempre foi a linha editorial deles, certo? Então, eu queria até aproveitar, vamos avançar um pouquinho mais, porque aqui é uma charge que saiu esses dias do Angeli, que de todo o conjunto de charges, eu vi centenas de charges, eu achei a melhor de todas. Então, ela foi produzida aqui no Brasil. Então, vamos ver essa charge do Angeli, que vem logo em seguida, né? E eu vou explicar por que eu acho pertinente e interessante, eu acho mais rica como abordagem essa daqui. Então você vê simplesmente escrito em cima calendário, e aí está assim, segunda, Hamas, terça, Talibã, quarta, Estado Islâmico, quinta, Jihad, sexta, Al-Qaeda, sábado, Hezbollah, domingo, Boko Haram. Ou seja, todo dia da semana você tem um atentado acontecendo. Quer dizer, está bem exprimindo a situação que a gente está vivendo hoje, né? Inclusive não é um excesso analítico aqui a gente dizer que a gente está vivendo uma situação de conflito mundial, né? Disseminado, diluído, mas é de natureza mundial. O próprio Papa usou essa expressão agora, recentemente se aludindo a isso, né?
E o que o Angeli está colocando é que todo dia acontece um atentado. Agora, acho muito interessante a forma como ele representa cada uma dessas figuras. Se vocês verem, olha, pode colocar a imagem aí de novo, reparem com atenção o desenho de cada uma delas. Sim, completamente diferente do Charlie Hebdo. Completamente diferente. É rico, né? Ele não é um muçulmano qualquer. Não, Embora você reconheça elementos que têm a ver com o mundo islâmico. Então, é o turbante com aquela pontinha em cima. Você está diante de um cartunista sofisticado. É muito sofisticado essa charge. Veja só, ele reproduz a forma de desenho, que é o bonequinho, chamado bonequinho, né? Sim. Mas o bonequinho como caricatura histórica, né? Histórico-geográfica, digamos assim, isso. Que a gente chama, né? E são todos mais ou menos mascarados. São todos, né? Você realmente os reconhece. E você os reconhece, isso que é interessante. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, a figura do domingo, que é o Boko Haram, que você vê que é uma figura negra, né? Por quê? Porque isso acontece na África, né? E é um terrorismo de um grupo negro. Mas a associação com a cor, ela é muito sutil. E ela está nesse contexto onde você vê uma série de figuras barbudas e vestidas, mascaradas. Agora, uma delas tem até uma espada meio curva, que pode lembrar cimitarra vagamente. Quer dizer, tudo isso em cada uma delas você reconhece, tem uma alusão a esse mundo oriental, vamos dizer assim, mas ele é bem na base do estereótipo e você certamente não confundiria nenhum ponto de vista deles, é um estado no vir a ser, né? Voltar aqui para falar dele, um processo de... Há uma quantidade de emprego nessas áreas, inclusive na estado do terror. Essa é uma profecia interessante. Essa aqui eu acho que vale a pena anotar. Não é uma repete você e tira você da concentração da oração. A iconografia é o contrário, ela joga você Mas a nossa, para o neoplatonismo. A católica começou a ser feita também depois do Santo Sudário, quer dizer, com essa ideia da descoberta do Santo Sudário, então a gente realmente tem uma imagem do rosto de Jesus e podemos agora representar, porque não é um ícone, é uma foto, digamos assim. Mas você sabe o que está por trás da iconografia? Um neoplatonismo. Ou seja, quando você olha para o ícone, você não vendo expressões, você se dirige às formas puras. Sim. É um neoplatonismo que está na igreja ortodoxa. Sim, isso aí. Que, na verdade, o Islã também do qual o Islã também é tributário. Do mesmo neoplatonismo. Do mesmo neoplatonismo. Aliás, anterior, né? Porque eles ficaram com as obras. Sim, exatamente. Então, a filosofia islâmica, ela desenvolve a ideia do Platão, né, em relação às projeções da caverna, etc. O mito da caverna era perfeitamente conhecido e eles adaptaram isso à consciência, né, a ideia do Deus que não pode ser representado porque ele é uma transcendência. Ele é um Deus transcendente. Ele é transcendente. Ele é um Deus transcendente. Então, mas aí, justamente, vamos pegar esse gancho, porque isso, claro, isso vale como o conceito fundamental dentro do Islã, mas eu queria mostrar, por isso que eu peguei essas imagens, eu queria insistir nisso, que nunca foi uma regra absoluta. Certo. Sabe? Isso é importante frisar isso daqui. Não é que é proibido. Não é que é proibido. Sim. Foi uma escolha. Mas uma escolha coerente com a tradição filosófica deles. Então, mas a gente precisa, nós todos, encontrarmos estudiosos da arte do cartoon para responder aquela outra questão. Né? Sim, é verdade. Porque a nossa formação permite a gente, você, a formação de filósofo, de historiador, permite a gente ir rápido para os textos. Isso. Mas a gente não vai para as imagens com a mesma rapidez. É verdade, claro. Né? Como que desenvolveu isso? Não, porque eu quero saber, o que eu quero saber é o seguinte, a história da ironia, essa que me parece ser importante. Porque eu conheço a história da ironia grega. O Sócrates criou, o próprio sentido da palavra ironia é a criação do Sócrates. Mas ele também foi vítima da ironia. O Aristófanes fazia piada com ele no teatro. Nós conhecemos tudo isso, comédia e tragédia. Como que isso vira cartoon? Nós também sabemos. O que nós não sabemos é como isso virou a arte do cartoon no mundo árabe, a ponto deles poderem ou não entender a nosso humor. Esse me parece o problema, porque enquanto eles não entenderem o nosso humor, nós sempre vamos achar que eles não têm humor. E ao contrário, eles têm muito. Entendeu? Justamente. Porque eu acho que essa pegada aqui, lembrar essa relação que eles sempre tiveram com a filosofia grega, em particular com Sócrates, isso é um dado real. Isso foi hiper desenvolvido na cultura árabe. Eles têm um senso de humor extremamente aguçado.
inclusive com a possibilidade de usar a língua árabe, que se presta a muitos jogos de palavras, e que para nós é impossível de traduzir. Então, só que, claro, eles fizeram muito mais com a língua do que com o desenho, na verdade. Por isso que eu acho que fica difícil, pelo menos seria a minha hipótese inicial, né? Que a sátira se dá no contexto da língua, tá? O desenho muito menos, né? Mas se a gente pudesse, bom, só para concluir, porque a gente está com o tempo muito em cima também, né? Eu queria, antes de terminar, colocar duas imagens, né? A penúltima imagem, essa daí lindíssima, ela é de origem indiana, na verdade, né? Porque o Islã também se implantou na Índia, né? E o que a gente enxerga aqui é não só o profeta Muhammad com o rosto descoberto, mas inclusive os dois arcanjos que estão acompanhando ele, e lá em cima é a figura de Deus. É Deus. Aquilo é Alá. É uma coisa impressionante essa imagem. Hoje eu encontrei ela por acaso, foi a primeira vez que eu vi uma imagem de forma assim tão explícita, né? Onde a gente enxerga isso. Visto. Pois é muito interessante essa imagem. Então, para mostrar que dentro da cultura estética islâmica, existem muitas formulações possíveis para representar a figura do profeta Muhammad. E muitos foram os caminhos adotados. Agora, passando para a última imagem, eu acho essa imagem muito interessante. Eu queria fazer um pouco de análise dessa imagem. Eu achei fantástica essa imagem. É uma imagem extraordinária essa. Extraordinária. Porque o que a gente está vendo aqui é finalmente um retrato do profeta Muhammad, que tem um imenso paralelo com os retratos que a gente tem de piedade popular do Jesus Cristo. Lógico. Isso é muito Jesus. Quando eu vi, eu falei que estranho, né? Exatamente. Jesus Cristo. Na verdade, está inspirado nas imagens de Jesus Cristo. Só que vocês não perceberam um outro detalhe aí. Essa posição... É a posição platônica, não, aristotélica? Sim, mas da parte esquerda, Platão. Da parte direita, Aristóteles na mesma figura. Aristóteles está segurando o livro da Ética. Eu percebi isso quando eu vi. No quadro do Rafael. É verdade. O rosto muito parecido com o do Aristóteles. Parecido, eu achei também. Só que o dedo do Platão. O dedo do Platão e isso tem a ver, porque a influência aristotélico-tomista é a influência aristotélica platônica, né? não tomista, é conjunta. Claro. É conjunta. Paulo, não quero deixar cair essa intuição tua, que eu acho preciosa. Porque, de fato, essa imagem, ela é claramente um decalque da tradição iconográfica ocidental. Existe uma ruptura muito nítida entre essa imagem e as que eu mostrei anteriormente. Que foram produzidas no contexto estético islâmico, realmente. Árabe, turco, persa, indiano, oriental. Esse caso aqui, embora tenha sido produzido provavelmente no Irã, na verdade isso aqui é do Irã, tá? Entre parênteses, rapidamente, só para não poder, a gente não tem tempo, mas isso aqui foi produzido, quer dizer, o Irã admite representações do profeta Muhammad, isso acabou de ser, não digo proibido, mas foi suspenso, digamos assim, por conta da polêmica em relação às charges. Sério? Foi por causa da controvérsia que eles decidiram não representar mais. Mas até recentemente você podia nos mercados de Teherã comprar imagens como essa que eu acabei de mostrar aqui, né? Agora, o dedo dele levantado, justamente, é o símbolo do monoteísmo e que está sendo usado em muitos protestos no mundo árabe, que a gente vai enxergar as pessoas com a mão assim, né? Com esse dedo eu vi assim. Mesmo, não sabia que era esse Isso continuamente representa, que quer dizer o quê? Alá é único e está apontando para o céu, né? E que, na verdade, com o gesto você está dizendo Allahu Akbar. Interessante. É isso que você está dizendo, né? Bom, é muito bacana a imagem, porque realmente ela representa, ela evoca essa coisa do Jesus Cristo, né? E acho bacana... Você imagina nós com a nossa... Você não, você é um cara culto, mas imagina eu num lugar desse, né, fazendo assim, pedindo uma cerveja. Né? Você o Paulo beijou umas mulheres indianas e pegou mal pra caramba, imagino. Não, obviamente, veio caminhar. Ele quase morre, porque ele abraça e beija. Só com conclusão, eu queria deixar eu acho que a ideia que a gente pega dessa conversa, né, é mostrar como, pelo menos do ponto de vista da iconografia, o Oriente e o Ocidente, eles estão se cruzando com muito mais intensidade do que a gente está acostumado a imaginar. Né? E o mesmo está acontecendo do ponto de vista político. Tá? Então vamos prestar atenção nas figuras, porque as figuras estão dizendo muito.
Né? É interessante. Então fica essa ideia que o Paulo deu, que eu acho muito interessante, de chamar alguém que possa falar do mundo da charge, da caricatura. Excelente, vamos procurar alguém para conversar, para a gente poder expandir essa conversa aqui. E Plínio, onde as pessoas podem te encontrar? Então, bom, cursos? Exato, eu estou organizando agora, essa semana vai começar um curso na Casa do Saber, que se chama justamente Arte e Civilização Islâmica. Né? Logo em seguida vai ter um curso também na Casa do Saber que vai ser sobre o imaginário do Oriente. Então eu pego vários momentos históricos, a evolução, vamos dizer, da ideia e da contraposição entre Ocidente e Oriente, mostrando como o Ocidente nada mais é do que uma estratificação, né, de reflexos contrapostos de um Oriente inventado. Né? E entre o último Oriente que eu falo é o Oriente fanático, que é o Oriente do terrorismo. Excelente. Plínio, volte sempre aqui para o Hora da Coruja, você é sempre muito bem recebido para a gente conversar. Eu agradeço todas as perguntas, o papo foi bom, vocês perceberam, a gente não conseguiu responder as perguntas, mas a gente está a semana inteira na internet para responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Então um beijo, até semana que vem, segunda-feira, 10 horas da noite, ao vivo sempre. Até lá. Se você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o CEFA continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o CEFA mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o CEFA também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do CEFA todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o CEFA, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais.